Gente, bom dia a todos. Meu nome é Tito Smartoni, eu sou gerente de treinamento nas Telas Pharma Brasil. E, antes de mais nada, queria agradecer também a BTD, é uma honra estar aqui. E, muito mais do que isso, é uma honra estar com outros 7 cases que causaram um impacto positivo no trabalho de vocês, na companhia de vocês. E a gente vai falar muito de impacto positivo hoje. Mas, antes de começar, também queria falar um pouquinho das telas. Para quem não conhece as telas, nós somos uma indústria farmacêutica japonesa. Aqui no Brasil, nós estamos atuando há mais ou menos 10 anos. E um dos pilares das telas, na verdade, o principal pilar, é levar a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes através dos nossos produtos e também dos nossos serviços. E para contar essa história desse projeto que a gente tem, que se chama Impact Selling Brasil, eu queria convidar alguém para fazer que participou dessa caminhada junto comigo. E essa pessoa que eu queria convidar é o Tony, né? O Tony, ele é um consultor de vendas das Telas Pharma Brasil, e como a maioria dos nossos consultores de vendas, o Tony ele vem da indústria farmacêutica, ele vem com bastante experiência de outras casas. Ele está aí mais ou menos com uns 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, e ele já passou por 4 casas diferentes. O Tony ele tem percebido que dentro dessas 4 casas, as empresas que ele trabalhou, mesmo sendo do mesmo ramo, mesmo sendo empresas farmacêuticas, elas tinham maneiras diferentes de lidar com os clientes. Elas tinham maneiras diferentes de interagir com os clientes. E além da maneira diferente que elas tinham de interagir com o cliente, o Tony também tinha sua própria maneira, sua própria essência que interagia com os clientes. E quando a gente está falando de interação com o cliente dentro do nosso mercado, a gente está falando de técnica de vendas, né? E técnica de vendas nada mais é do que o DNA da empresa para com os nossos clientes. Então, é como a empresa acaba, como os nossos clientes finais ali na ponta, acaba vendo a gente, é através desse nosso DNA. Só que quando o Tony chegou lá para trabalhar com a gente, ele chegou com muitas dúvidas, né? Ele veio para a gente e falou assim, olha, será que a gente tem alguma técnica de vendas nova aqui? Será que a gente tem alguma novidade? Vai vir alguma coisa diferente? Enfim, vamos ver. Não conheço. Porque para o Tony, técnica de vendas nada mais era do que várias etapas que ele devia seguir, e a técnica era muito mais importante do que lidar com as coisas que emergiam ali na visita com o médico, do que emergia e que ele pudesse mudar, né? E aí, tanto para ele, acho que muitos de vocês aqui também já participaram de diversos treinamentos de técnicas de vendas, a gente ouve muito que a gente tem que seguir esses passos, e teoricamente, se a gente segue esses passos, a gente chega no final num resultado promissor. Seria muito interessante se a vida real tivesse essa linearidade também, né? A gente sabe que quando a gente chega ali na frente do nosso cliente, tudo muda, né? É o famoso se vira nos 30. E, pensando exatamente nisso, eu bati um papo com o Tony e falei, Tony, como é que você se sente, né, quando você é colocado nesses treinamentos? Ele virou para mim e falou assim, Titus, eu sinto que quando a gente recebe esses treinamentos de técnica de vendas, eles colocam a gente dentro de algumas caixinhas, né? E esses treinamentos, para mim e para outros consultores de vendas, eles são treinamentos chatos, são treinamentos repetitivos, são boring e não têm aplicabilidade no nosso dia a dia. Quando ele falou essa palavra, ele falou, não tem aplicabilidade, acendeu uma luzinha amarela na minha cabeça e falei, a gente tem aí um ponto para se preocupar. E durante as nossas discussões também, a gente chegou à conclusão que esses treinamentos que são dados hoje em dia, que são treinamentos estáticos, ele não funciona muito no mundo complexo que a gente está vivendo. Não só no nosso mercado, que a gente atua, que é a indústria farmacêutica, mas a gente está vivendo um mundo VUCA, né? A gente fala muito de mundo VUCA hoje em dia. E o papel do Tony, que antes era único e exclusivamente de ir lá, visitar um médico e passar as informações dos nossos produtos, ele passou a ser ponte de acesso entre os stakeholders internos da nossa companhia com os nossos stakeholders internos. E aí a gente criou, na verdade, a gente identificou quais eram os 2 principais problemas que a gente tinha que atuar. O primeiro problema que a gente verificou é que para o Tony e para a maioria dos nossos consultores de vendas, quando a gente falava de técnica de vendas, a sensação deles, eles se sentiam como? Que a técnica de vendas tirava a liberdade deles, tirava a identidade deles como pessoa, como colaborador e engessava a venda. E aí eles não poderiam lidar
com as coisas da maneira com que emergiam. O segundo ponto que a gente identificou também, e o Tony passou muito disso para a gente, foi que faltava interdependência entre as áreas. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tinha um marketing criando um material promocional, só que esse material promocional não se comunicava com a nossa técnica de vendas, e aí eles não conseguiam aplicar o material promocional da maneira efetiva que o médico precisava. A área de treinamento também, os treinamentos eles eram baseados em coisas que talvez não faziam essa conexão com a técnica de vendas e ele acabava perdendo a identidade na frente do colaborador. As informações que eles recebiam de inteligência de mercado, BI, FFI, eles não conseguiam transformar essas informações, números, em informações estratégicas. E até mesmo quando a gente ia para a área de eventos, especificamente, eles têm uma verba que eles podem utilizar para a educação médica continuada, mas a técnica de vendas que eles utilizavam não permitiam que eles conseguissem identificar os gaps e as necessidades reais dos médicos e, assim, utilizar essa verba e essa educação médica continuada de maneira estratégica. Vocês vão lembrar que lá no começo da minha apresentação, eu falei que um dos focos principais, um dos pilares e desafios principais da Astela é melhorar a experiência do paciente. E nessas conversas a gente notou que os nossos consultores, representado pelo Tony aqui, eles eram um fator crucial nessa melhora da experiência do paciente. Mas o mais importante, ele não era o único. A gente tem a tendência de achar que a ponta exclusivamente era vendas, é só o único fator principal. E se a gente envolve só eles, a gente consegue ter um resultado. Mas lembra que a gente falou de um dos nossos problemas, era a interdependência. Então a gente precisava começar a criar pontos e fazer conexões. E como a gente precisava fazer isso? A primeira coisa que a gente precisava fazer era mudar da mentalidade centralizada em produtos e doenças, então eu estou propagando única e exclusivamente meus produtos para os médicos, para uma mentalidade que era centrada no paciente e na saúde. Então, a gente está no negócio para promover produtos, mas o que esses produtos trazem? Eles trazem maior valor ao nosso cliente, maior valor aos nossos pacientes. Então, esse projeto, o Impact Selling Brasil, teve como objetivo principal, o primeiro objetivo, de criar uma mentalidade diferenciada entre o time de campo e o time de back-office, que era o time de escritório. E como que a gente fez isso? Primeiro, a gente tinha que transformar a maneira que a gente estava atuando no mercado e adequar aos novos paradigmas que o mercado traz para a gente, que esse mundo VUCA traz para a gente, e o mais importante de tudo, a gente tinha que trazer o paciente para o foco das nossas discussões. Quando a gente fala em vendas, a gente fala muito em foco no cliente, foco no cliente. Quando a gente traz o paciente para as nossas discussões, a gente fala do foco do cliente. Eu, como cliente médico, o meu foco vai ser o paciente. Eu, como Astelas, o meu foco também vai ser paciente. E a gente atuou dessa forma, atuando em 3 principais pilares, nos nossos 3 principais problemas que eu apresentei, que eram as questões das crenças, as questões da falta de interconectividade e colocar o paciente no centro de todas as nossas conversas. Como a gente estava? Qual era a situação que a gente tinha nas telas? A gente já tinha um modelo de vendas, era um modelo de vendas descrito em etapas, em passos, era de fácil entendimento da força de vendas, só que a gente queria mais, né? A gente queria chegar num modelo de vendas que criasse uma cultura de valor percebido nos nossos clientes finais, e eu estou dizendo isso médico, mas também os nossos clientes como distribuidores, mas com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E por que eu estou dizendo isso? A gente está falando de vendas, mas vendas tem que ser consequência do que a gente faz e o porquê a gente faz. E o fator principal disso tudo foi como a gente fez isso, a maneira que a gente encontrou de motivar o time, de envolver o time e desenvolver o Impact Selling Brasil, que ele foi construído a várias mãos. Aqui nesse slide eu mostro para vocês quais foram as etapas que a gente utilizou durante esse processo. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais em algumas delas mais para frente, mas só para vocês entenderem. Primeiro a gente fez uma imersão no nosso projeto, na nossa técnica de vendas e também uma imersão com o campo. Nós fomos em loco, saímos em várias regiões do país, pedimos ajuda de diversas áreas internas para fazer isso também. Depois a gente fez um Train the Trainers com gestores, porque a gente queria que os gestores fossem utilizados, não único e exclusivamente para cobrança, né? Mas que eles fossem os multiplicadores desse conhecimento. E depois fizemos uma sensibilização bem robusta, através de comunicação para time interno e time interno. Utilizamos muito a metodologia do 70-20-10, tanto na comunicação e também no presencial. Lançamos, através de um treinamento presencial
bem bacana e bem robusta também, onde a experiência prática foi o principal ponto de trabalho. Depois fizemos uma sustentação, continuamos, na verdade, com a sustentação. Na convenção de vendas, todos os nossos treinamentos eles são realizados com Impact Selling como um pano de fundo, para todo mundo estar falando a mesma língua. E agora a gente está num momento que a gente chama de Guardiões do Impact Selling Brasil, que eu falo um pouquinho mais para frente para vocês o que é. Então, o Impact Selling Brasil, gente, ele fez uma mudança muito estratégica dentro da companhia e trouxe alguns resultados muito bacanas para a gente. E o principal disso tudo é que a gente acabou trabalhando os principais pontos do Impact Selling Brasil, foi esses 4 pilares que a gente trabalhou para a mudança desse mindset, né? Então, primeiro, foi num remodelamento. A gente já tinha um modelo, a gente precisava atualizar e adaptar ele para o mercado atual. O envolvimento da liderança, a comunicação, e a gente fez isso de uma metodologia blended. E aqui, na verdade, é um cenário que eu quero mostrar o que é o Impact Selling Brasil para vocês. Qual é a técnica de vendas das telas e o nosso modelo de vendas. Acho que a primeira diferença que a gente nota quando a gente olha para um modelo como esse é que ele não é um modelo descrito em etapas, né? Ele é um modelo sistêmico, ele é um modelo circular. Ele permite com que os nossos consultores de vendas eles trabalham com as questões da maneira com que elas vão emergindo ao longo da visita. A gente sempre tem uma exigência que a gente fala. Cada cliente tem que ser tratado de formas diferentes. Cada visita é uma visita diferente. Mas se você tem um modelo de vendas que é descrito em etapas, você tira a liberdade dos nossos consultores de fazer diferente em todas as visitas. Então, aqui, esse foi um dos pontos principais. A gente fez um estudo muito grande, é uma metodologia realmente blended, porque eu fiz uma pesquisa, eu fui para fora, nas telas internacional, estudei todos os modelos que eles tinham lá, fiz um benchmark no mercado brasileiro também, e a gente criou um modelo mesmo com a nossa cara, adaptado ao Brasil. Mas o principal disso tudo para mim é que o coração deste modelo, se vocês podem perceber, é o impacto positivo que a gente quer causar. É isso que é o alavancador dessa história toda, que é o impacto positivo que a gente quer causar em quem? É nos nossos clientes, é no progresso das nossas visitas com os médicos, mas principalmente qual o impacto positivo que eu quero causar nos nossos pacientes. E aí, no momento dessa construção, eu fiquei até um pouquinho com medo, porque eu tinha que tentar entender qual era o propósito desse time, né? Qual era o propósito da força de vendas. E quando eu perguntei para eles, no momento da construção da metodologia, eu falei, vai vir coisas que talvez vai ter que mudar o direcionamento do que eu estou pensando para esse modelo. Quando você pensa em vendas, eu falei, o propósito do que eu faço é bater minha meta, é vender mais, é aumentar o meu market share. Mas foi uma surpresa muito positiva que eles quase em totalidade falaram. O meu propósito para sair de casa de manhã, para fazer o que eu faço, é realmente tocar os pacientes, é realmente fazer com que os pacientes recebam o melhor tratamento que os meus produtos possam atender. Então, não é a venda a qualquer custo. E isso facilitou bastante no momento da construção do Impact Selling Brasil. O próximo tópico eu quero só mostrar alguns depoimentos das pessoas que participaram. Esse vídeo tem um pouquinho mais de 5 minutos, só vou mostrar poucos deles para vocês entenderem e ver como realmente fez a mudança na vida dos nossos consultores de vendas. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que este vídeo não é para o Brasil que eu quero, mas sim para as telas que eu quero. Para mim, esse novo modelo ele veio atender a necessidade do mundo moderno. Um mundo é uma consultora nossa de um dos nossos times de oncologia. Com maior velocidade da informação, onde se fala muito em mudança de mindset e onde nós precisamos ser cada vez mais flexíveis e nos adaptarmos à rapidez com que tudo muda. Então, esse modelo, na minha opinião, ele trouxe uma maneira menos engessada de trabalhar, onde nós podemos praticar a escutativa no nosso cliente, sem julgamento, com o intuito genuíno de atender a uma necessidade do nosso cliente. Só passei um mesmo, tem alguns outros vários, posso compartilhar com vocês depois. Mas é só para vocês entenderem que essa mudança para eles foi importante. Eles passaram de se sentir presos, né, tendo que fazer
uma coisa super regradinha, para uma liberdade que eles poderiam trabalhar e focar ainda mais no paciente. O outro pilar que a gente atuou fortemente foi com relação à liderança. Então, a gente fez um trainers, a gente envolveu a liderança na construção das atividades também, eles funcionaram também como uns multiplicadores, e a gente criou, então, uma metodologia, uma ferramenta interna, que a famosa ficha de saída a campo, que o pessoal fala muito na indústria farmacêutica, a gente criou, na verdade, uma ficha de coaching, onde os pilares do Impact Selling eram os principais pilares que deveriam ser observados, e a gente não fala em avaliados. E a gente conseguiu criar uma régua com base nisso. Então, a gente criou quais são os comportamentos observáveis necessários para cada um dos pilares do Impact Selling Brasil, para que, então, eles pudessem ter uma régua parametrizada entre todos os colaboradores, e aí a gente conseguir trabalhar colaborador a colaborador. Posteriormente, a gente fez uma ação interna, um endomarketing interno bem forte, que quando eu falo de mudança, eu acredito muito numa mudança 360. Né? Eu acho que a gente não podia fazer só lá no campo, porque ia acontecer exatamente o mesmo problema, que era aquela falta de interdependência que a gente notou lá no comecinho. Então, a gente fez algumas ações, como a Carta da Liderança, o presidente se envolveu nisso, a gente utilizou também nossas redes sociais internas, fizemos ações de endomarketing interno. Então, toda a empresa, desde o jovem aprendiz até o diretor, até o presidente que participou dessas ações, sabia do que a gente estava falando, e a gente sabia que o nosso DNA junto à força de vendas agora era o Impact Selling Brasil. Quando a gente fala da sensibilização, a gente trabalhou com algumas metodologias diferentes para o time de campo, para o time de fora. A gente primeiro lançou um vídeo para dar um cheiro sobre esse novo modelo, e a gente discutiu muito nesses vídeos sobre o momento VUCA, né, sobre o mundo VUCA que a gente tem vivido. Depois a gente lançou 2 edições de uma revista eletrônica e lançamos uma missão. Essa missão a gente convidava eles a experimentar o Impact Selling pela primeira vez, porque a gente queria que eles levassem para o treinamento presencial quais foram as primeiras sensações e experiências que eles tiveram para a gente tornar esse treinamento ainda mais rico. O treinamento presencial foi a mudança de chave. Né? Foi um treinamento, a gente teve 8 horas de treinamento, dividido em 2 turmas, e foi um ambiente, a gente criou um ambiente extremamente seguro para eles, com que eles pudessem acertar, errar, discutir e colocar a mão na massa ali e falar cada vez mais do Impact Selling Brasil. E foi aquele momento que eles praticavam. E aí, quando a gente foi fazer a sustentação desse processo, quando a gente fala de equipe de campo, a equipe de campo está ali, andando todo dia, tem pouco tempo, e aí a gente resolveu utilizar a metodologia de microlearning com eles. Então, a gente lançou uma série que compunha 3 vídeos falando do Impact Selling Brasil, mas também o que estava por trás do Impact Selling Brasil. E para cada etapa dessa série, para cada episódio dessa série, a gente lançou juntamente uma missão. Uma missão que eles tinham que fazer a validação e avaliação dos seus próprios clientes, né, e também dos seus próprios médicos que eles visitavam, suas próprias contas que eles visitavam todo dia. O legal disso é que é uma imagem dos vídeos que a gente lançou, a gente discutia com pessoas da área de vendas, enfim, e ali é uma imagem das missões, é que posteriormente a gente recebeu todas essas missões de todos os colaboradores e a gente conseguia sentar junto com os GRs, com os gerentes regionais, e discutir consultor a consultor, e quais eram os principais tópicos que eles precisavam ainda desenvolver, e o que a gente também, como treinamento, precisava melhorar para atender ainda mais eles, para atender cada vez mais eles. Aqui, depois disso, o que aconteceu é o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento que a gente chama de Guardiões do Impact Selling Brasil. Os GRs, juntamente com a gente, selecionamos um consultor de vendas de cada equipe, e eles são as pessoas que geram as discussões dentro da equipe. Nós criamos uma caixa de ferramentas com vários materiais relacionados ao Impact Selling Brasil, mas também relacionados à venda, como atender melhor meu cliente, qual é o meu propósito, e a gente lança vários infográficos, enfim, para esses guardiões. E os guardiões que compartilham com a força de vendas e discutem com a força de vendas. O legal disso, o legal dessa metodologia é que é uma coisa de vendas para vendas. Eles se sentem cada vez mais seguros de fazerem essas discussões, eles se sentem num ambiente seguro e se tornam essas discussões muito, muito mais ricas. De resultado, pessoal, especificamente, é uma coisa que eu tenho
um grande orgulho de falar que a gente conseguiu atingir lá nas telas. Nós somos uma empresa relativamente pequena quando comparada às Big Pharmas, mas a gente conseguiu atingir mais de 220 contas, em torno de 1.200 stakeholders, quando a gente fala de stakeholder externos, e o budget da companhia a gente superou em 107%. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas isso é um ponto bem interessante, né? Porque para nós que somos da área de treinamento, às vezes é um pouco difícil da gente fazer indicador, mensuração e como nossos treinamentos se resultam ali na ponta, né? Quando eu estou falando aqui dos stakeholders, aqui é só para vocês terem uma visualização de como a gente fez isso, como a gente atingiu. A gente trabalhou com 3 missões falando de tópicos diferentes do Impact Selling Brasil. Então, a questão da gestão estratégica, de gerar diálogo e também do impacto positivo que a gente queria causar. E atingimos stakeholders diferentes, isso que foi o mais interessante de tudo. E com relação especificamente aos resultados em vendas, no ano de 2017, no fiscal year de 2017, nosso fiscal year é um pouquinho diferente, a gente começa em abril e termina em março, a gente não tinha atingido a meta. A gente tinha ficado 4% abaixo da meta proposta para a companhia. Depois da implementação do Impact Selling Brasil, a gente não só atingiu a meta, como a gente superou ela em 7%. E aí vocês me perguntam, Tits, mas como você acha, né, como você mensura que foi o Impact Selling? Eu não acredito, obviamente, que foi só o Impact Selling. Mas quando os gerentes regionais, em uma convenção, em plenária, eles sobem no palco e falam que o Impact Selling Brasil foi sim um dos fatores estratégicos de sucesso para a companhia ter atingido esse resultado, é que realmente faz a gente acreditar que a gente está indo para o caminho certo, que a gente ainda tem bastante elástico aí para seguir. Internamente, também a gente teve alguns resultados bem bacanas do ponto de vista de premiações. Então, nós fomos destaques na Intranet Global com esse projeto, que foi um projeto que eles consideraram como um projeto revolucionário dentro da América Latina. Hoje, a gente tem também, a gente está tentando expandir para os grupos da América Latina, eles estão solicitando isso para a gente. Ganhamos também uma premiação interna de foco de resultados, concorremos com diversos outros projetos e nós que fomos os ganhadores. E também tivemos, genuinamente, os gerentes regionais passaram a compartilhar com a gente as fichas de coaching de seus colaboradores para que juntos a gente pudesse construir, então, melhorias para que eles estejam aplicando cada vez mais e de forma mais efetiva o Impact Selling Brasil. Aqui a gente tem alguns depoimentos da força de vendas, e a gente não pediu depoimentos, eles mandavam os depoimentos e normalmente eles vinham depois das missões, né? Nossa, essa missão realmente fez diferença para a gente, essa é a nossa realidade do campo. Isso foi muito bacana para a gente, que a gente começou a perceber que eles estavam enxergando valor e aplicabilidade, que era um dos problemas que a gente encontrou lá na frente. E qual que é a moral dessa história, pessoal? A moral dessa história, o Tony, ele poderia ser, sim, um consultor de vendas da Astellas Pharma Brasil, né? A gente representou os nossos consultores de vendas através do Tony. Mas o mais importante de tudo é que a gente tem que entender como nós, né, como área de treinamento, a gente pode ajudar o Tony a encontrar até essa interdependência, interconectividade e encontrar maneiras de aplicar ainda melhor o que eles fazem. E eu acho que o principal ponto do Impact Selling Brasil, que ajudou muito a gente, foi que quando a gente encontrou que um dos propósitos da empresa se conectou com o propósito da nossa força de vendas, tornou tudo isso mais fácil e mais prazeroso de se trabalhar. E como assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é de um psicólogo que fala, né, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o como para a gente, o porquê, o nosso paciente, né, e o como para a gente vem batalhando aí todos os dias. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Vou estar por aí também se alguém quiser saber um pouquinho mais do Impact Selling Brasil. Bom?